Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o professor Carlos Mainardes e você está no Physics Mox. Na aula de hoje nós vamos falar novamente sobre movimento harmônico simples. Na aula anterior a gente viu a equação da posição para o movimento harmônico simples e a gente viu daí também um exercício a respeito dessa função da posição, como funciona o movimento harmônico simples a partir da posição do corpo nesse sistema massa-mola. Hoje nós vamos estudar velocidade e aceleração. Então nós temos aqui um movimento harmônico simples, em que na figura 1 a nossa mola está esticada e, portanto, na posição máxima se encontra o corpo, onde nós temos a amplitude máxima representada por mais A. Na segunda figura, nós temos a mola na sua posição de equilíbrio. Naturalmente, é claro que essa mola passa por essa posição de equilíbrio. E na figura 3, nós temos a mola, no caso, toda comprimida, então o corpo está no outro extremo, onde nós temos a amplitude menos A. Como que funciona a velocidade nesse movimento? Observe aqui que a velocidade, nós consideramos justamente o seguinte: quando, no caso, o corpo está em qualquer um dos extremos, é justamente o ponto em que ele inverte o sentido do movimento. Então, essa velocidade ela tem que ser igual a zero, no caso, num dos extremos. Aí a mola, no caso, ela aqui recolhe e puxa o corpo. Quando passa pela posição de equilíbrio, nós entendemos que nós temos a velocidade máxima. E quando o corpo chega no outro extremo, a velocidade é novamente zero. Lembre-se que aqui nós temos um movimento repetitivo. A equação da velocidade, se nós compararmos com a questão da posição, onde nos extremos a posição era máxima e justamente na posição de equilíbrio nós tínhamos posição igual a zero, para a velocidade inverteu. Isso faz com que a gente tenha a equação da velocidade, então, invertida, de forma que o que representa a velocidade é uma função seno. Nessa aula, eu não vou fazer a discussão de como chega nessa equação da velocidade, seria necessário explicar por derivação, muitos não tiveram esse conteúdo, portanto não entendem, e aqui infelizmente tem que acabar memorizando essa equação, mas quem sabe derivar, é só pegar a equação da posição, efetuar a derivada e chega nessa expressão da velocidade, onde a velocidade então é menos o valor de amplitude multiplicado pela velocidade angular, multiplicado pelo seno de ômega-t mais φ0. Vamos ver agora como que se determina a velocidade máxima no movimento harmônico simples. Então observe que no ponto zero nós temos a velocidade máxima, e se eu pego aquela expressão que eu acabei de mostrar para você, v menos a ômega de seno ômega-t mais φ0, observe que para obtermos o valor máximo da velocidade, esse termo seno de ômega-t mais φ0, basta que ele dê, no caso, mais 1 menos 1, porque nós sabemos que os valores máximos de seno correspondem justamente ao valor 1 ou menos 1. Então, com 1 menos 1, nós teremos 1 que multiplica a ômega, ou menos 1 que multiplica a ômega, de forma que a velocidade, então, é mais ou menos a amplitude vezes ômega. O que nós vamos fazer agora é mostrar a mesma linha de raciocínio para a aceleração no movimento harmônico simples. Então veja, a aceleração no MHS, ela funciona do seguinte modo. Nos extremos nós temos aceleração máxima. Por quê? Porque é quando a mola está com a máxima força atuando sobre ela, afinal de contas, ou ela vai estar totalmente esticada ou ela vai estar totalmente comprimida. Então nós temos aceleração máxima pelo fato da força elástica ser máxima nos extremos. Aqui é quando exatamente a força é igual a zero, quando a mola se encontra na posição de equilíbrio. E aqui, novamente, no outro extremo, a aceleração máxima. Nesse caso, observe que a equação fica menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega-t mais φ0. Aqui, novamente, eu apresentei a equação direto. Aqui, para chegar no valor dessa equação, é necessário conhecer derivadas. E aí, é mais um fundamento que às vezes não é tratado
em alguns colégios de ensino médio, então a gente apresenta, infelizmente também é uma equação para ser memorizada, para quem não conhece o conceito de derivadas. Bom, como que a gente chega no valor da aceleração máxima? Olhe como a linha de raciocínio se repete. Então nós temos na posição 1, o que nós temos aqui? A aceleração máxima por estar na elongação máxima essa mola, então na amplitude máxima mais A, e aqui na amplitude máxima menos A, onde também nós temos a aceleração máxima. Nesse caso, a expressão que a aceleração é menos amplitude ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0, basta que esse termo aqui ele tenha o seu valor máximo, que é 1 ou menos 1. Nesse caso, esse primeiro termo, menos a ômega ao quadrado multiplicado por 1 ou menos 1, nos dá mais ou menos a, que multiplica ômega ao quadrado, e assim chegamos ao valor da aceleração máxima. Me acompanha aí, porque nós vamos agora resolver um exercício. Um móvel realiza um MHS obedecendo a função horária expressa em unidades do SI. X igual a 0,3 cosseno de π vezes t mais π sobre 2. Escreva as funções horárias da velocidade e da aceleração desse movimento. Determine os valores da velocidade e da aceleração máxima. Então, nesse problema, nós começamos determinando a função da velocidade, depois a função da aceleração e, por último, os valores máximos da velocidade e da aceleração. Aqui nós começamos justamente pegando a função da posição e comparando com a própria função da posição, onde a função da posição é x igual a cosseno de ômega t mais φ0. Observe que, por comparação, a amplitude é 0,3. A velocidade angular é π e a fase inicial é π sobre 2. Desse modo, observe que agora, como nós conhecemos já nessa aula a função da velocidade, então nós temos menos a ômega seno de ômega t mais φ0, onde substituiremos a amplitude por 0,3, a velocidade angular por π e o termo ômega t mais φ0, exatamente π vezes t, sobre π sobre 2. Observe que a velocidade então fica menos 0,3, que multiplica π, seno de π vezes t mais π sobre 2. Essa é a função da velocidade, apenas por comparação. Vamos também comparar para chegar na função da aceleração. Então, observe que temos aqui a função, nós já fizemos essa comparação, amplitude 0,3, velocidade angular π e fase inicial π sobre 2. Agora, na função da aceleração, nós temos menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0. Substituindo então a, que é 0,3, o ômega, que é π, então fica π ao quadrado, e o termo ômega t φ0, π vezes t, π sobre 2. Observe que a aceleração então é menos 0,3, que multiplica π ao quadrado, cosseno de π vezes t, mais π sobre 2, tudo isso por comparação. E agora os valores máximos. Nós chegamos na função da velocidade, menos 0,3, que multiplica π seno de π vezes t mais π sobre 2. Sabemos que para chegar no valor máximo da velocidade, essa expressão do seno tem que valer 1 ou menos 1. E com isso, encontramos uma velocidade máxima de mais ou menos 0,3π, porque o termo seno aqui tem seu valor máximo 1 nesse caso. Então, mais ou menos 0,3π metros por segundo. Para a aceleração, que nós temos também a função, nós encontramos, nós sabemos que o cosseno aqui tem que ser 1 ou menos 1 para termos a aceleração máxima. Multiplicando por 1 ou por menos 1, o termo 0,3π ao quadrado, nós chegamos então numa aceleração que é máxima, que é mais ou menos 0,3π ao quadrado metros por segundo. Então essa aqui foi mais uma aula do Physics Mox, tratando nesse caso de movimento harmônico simples, sistema massa-mola. Se você gostou, dá um like aí, isso aí ajuda muito o nosso canal, ajuda que a gente continue produzindo aulas. Então se você gosta da aula, ajuda o nosso canal e dá o seu like aí. Também pode compartilhar com seus amigos que estão estudando aí com você e se preparando nesse assunto. E se você tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente sempre responde. Fiquei muito feliz de ver você por aqui e te espero na nossa próxima aula.
Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.